I gave you my heart. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Que a alegria e a luz do nosso Salvador Yahushua esteja em cada vida. Notemos que estamos passando por uma situação complicada, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Mais de 180 países estão sofrendo um tipo de ameaça invisível. A mídia está aí todo a vapor, a todo momento, mostrando e falando. Hoje é 22 de março de 2020. E toda essa calamidade que está se ocorrendo, o Brasil decretou calamidade, outros países também decretou calamidade por conta da situação de sofrimento, de pânico e muito medo que está se ocorrendo no mundo. É a primeira vez que vejo e que vem ao meu entender algo assim que alcançou todo o mundo. Filhinhos, livro apócrifo Apocalipse de Baruque. Vamos ler aqui e vamos saber se o que Baruque escreveu, pois o Pai Celeste falou para Baruque coisas que iriam acontecer no fim dos tempos, nos últimos dias, quando estivesse perto do nosso Salvador voltar. Ele falou para Baruque e Baruque escreveu. Este evangelho de Baruque não está dentro da Bíblia Sagrada. Era para estar, mas não colocaram o evangelho de Baruque. Primeiro nós temos que saber quem é Baruque. Muitos não sabem quem é Baruque. Meus irmãos, Baruque era amigo do profeta Jeremias e também secretário de Jeremias. E aí muitos se perguntam, mas eu nunca ouvi falar de Baruque. Onde está Baruque na Bíblia? Baruque está na Bíblia. Baruque está mencionado na Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida e também Baruque está na Bíblia Católica. Então Baruque era amigo do profeta Jeremias e também secretário. Aqui, Bíblia Sagrada, livro de Jeremias, capítulo 36, Jeremias 36 e o verso 4. Vamos saber primeiro quem é Baruque. Tudo parece, filhinhos, que toda essa crise que está se ocorrendo, porque estamos vendo aí que parece que vamos passar por uma crise financeira, uma crise monetária. Estamos entrando em um colapso e vai atingir a área financeira, já está atingindo, e não é só no Brasil. Então vamos entender se o que o apócrifo de Baruque está dizendo, se tem a ver com o que está acontecendo agora. Livro de Jeremias, capítulo 36 e o verso 4. Vou ler o 36, o verso 1. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até José. Então, no verso 4, Jeremias 36, verso 4, então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias. Então, foi dito para Jeremias escrever no rolo, mas Jeremias não podia escrever, porque ele estava proibido a fazer isso naquele tempo. Então ele foi e pediu a Baruque, que era muito amigo dele e secretário dele. Então Baruque está aqui, dentro da Escritura Sagrada, Jeremias 36. Baruque está mencionado na Bíblia Sagrada que você usa, a Bíblia que está lá na sua estante, a Bíblia Sagrada que vende lá na loja. Então a Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida tem sim, fala de Baruque.
A Bíblia católica tem o livro de Baruque, mas a Bíblia denominada cristã não tem o livro de Baruque. E aqui eu estou com o apócrifo, o livro Evangelho apócrifo. Este é o livro de Baruque, Apocalipse de Baruque. E vejamos aqui o que Deus falou para Baruque acerca do fim dos dias. Vamos ver. Apócrifo de Baruque, página 13, capítulo 23. Olha o que Deus, olha o que o nosso Pai Celeste falou para Baruque. Pois saibas que dias virão em que serão abertos os livros nos quais estão anotados os pecados dos malfeitores, bem como descerradas as câmeras onde está depositada a retidão de todos aqueles que no mundo criado se comportaram com justiça. Nesse tempo verificar-se-á, e tu verás, e contigo muitos. Tu verás a paciência do Altíssimo, que se prolonga de geração em geração. Então, o Pai Celeste falou para Baruque, vai chegar dias, Baruque, em que os livros serão abertos. Que livros são esses? Tudo que nós fazemos, filhinhos, de bom ou de ruim, todas as suas ações, a partir dos seus 15 anos de idade, existe um anjo que anota tudo que você faz. E o livro de Apocalipse na Bíblia fala que quando for ter o julgamento, quando o nosso Salvador for julgar a humanidade, vai abrir o livro da vida e vai abrir livros. Esses livros são livros que estarão anotados todas as suas ações, todas as suas obras, o que você fez de bom, o que você fez de ruim, tudo é anotado por este anjo. O apócrifo do livro de Tiago fala isso, e a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse também fala isso. Então, vamos continuar o apócrifo de Baruque aqui. Grande é a sua magnanimidade. Essa palavra quer dizer generosidade. Então, grande é a generosidade para com todos os nascidos sobre a terra. Quer cometam pecados, quer pratiquem boas obras. Então, não interessa quem faz más obras ou boas obras. Quer cometam pecados, quer façam boas obras, a generosidade do Pai Celeste é para com todos. Eu falei, eu quem? Baruque. Baruque falou, vê, Senhor, ninguém conhece a proporção das coisas futuras e das coisas passadas, mas bem sei o que aconteceu a nós. Mas o que acontecerá aos nossos inimigos? Isso eu não sei. Também não sei quando levantarás contra eles a tua mão. Baruque falou, quando é que o Senhor vai julgar os nossos inimigos, os malfeitores, as pessoas más, as pessoas que fazem maldade? Quando é que o Senhor vai julgar eles? Quando é que o Senhor vai colocar a sua mão contra eles? Aí no capítulo 24, o nosso Salvador fala para Baruque, tu serás mantido até aquele dia, até o último dia, até a volta dele, como testemunha da ação do Altíssimo sobre os habitantes da terra. E este será o sinal, os habitantes da terra, acometidos de espanto terrível. Os habitantes da terra vão estar acometidos de espanto terrível. Cairão em muitas privações. O que são privações, filhinhos? Meus irmãos, privações é impedir ou tirar algo de alguém. Privações é o mesmo que tirar algo de alguém. Privar o homem de seus direitos civis. Privar uma criança de brincar. Privação, tirar o direito de alguém. Então, nosso Salvador falou para Baruque, olha, os humanos ficarão acometidos de espanto terrível nos últimos dias, cairão em privações e em profundíssimos sofrimentos. Que o Altíssimo zele constantemente pela terra. Então um novo tempo se inaugurará. Capítulo 25. Eu falei, Baruque falou, permanecerá então por longo tempo essa calamidade? E durará muitos anos esse tempo de privações?
Notem que não só o governo brasileiro, mas também inúmeros países estão decretando calamidade. Este vírus que foi lançado, esse vírus que está aí amedrontando todo o mundo, são mais de 180 países que estão sofrendo com esse medo, com esse terror, com esse vírus. Então Baruque perguntou para o nosso Salvador: permanecerá então por longo tempo essa calamidade? Notem que, o que é uma calamidade? Vamos ver o que é uma calamidade? Meus irmãos, a coisa é séria. A coisa é séria. Não é brincadeira. Não estou afirmando que nós estamos passando esse período. Mas o Salvador mostrou para Baruque que a terra passaria por uma grande calamidade. E tudo isso que está acontecendo agora não é só em um país, é em toda a terra. Nós iremos passar por privações. Talvez o que está acontecendo agora não é o que Baruque viu ou falou, mas possa ser que seja também, porque os tempos nós não sabemos, os sinais estão aí. Possa ser que este é o tempo. Eu não estou afirmando que é e nem garantindo. Estamos especulando através da escritura, livro apócrifo de Baruque. Livro apócrifo de Baruque. E ele viu a terra inteira sofrendo calamidade. Calamidade significa uma grande perda, dano, desgraça, destruição, catástrofe. Calamidade é algo que atinge uma grande área, um grande número de pessoas. Então, uma destruição, um dano, uma desgraça, uma catástrofe que atinge uma grande massa de pessoas, como é o caso que está acontecendo hoje no Brasil, na China, na Itália. Temos casos aí em mais de 180 países. Olhem aí, ó, no site, no G1. Observem aí. Segundo eles, mais de 180 países estão com esse problema e vão entrar em calamidade. Os governos vão decretar calamidade pública, calamidade na área financeira, calamidade na área da saúde. E vai haver privações, vai haver uma situação muito triste para os humanos. Não afirmo que o que está acontecendo pode ser o cumprimento do que Baruque escreveu. Não estou afirmando, mas possa ser que seja agora o cumprimento disso. Esse livro apócrifo não está dentro da Bíblia Sagrada. Deveria estar. Então ele perguntou para o nosso Salvador: por quanto tempo vai durar essa calamidade? Veja aí, ó, onde está o meu dedo. Ele pergunta aí: por quanto tempo, Senhor, vai durar esta calamidade? E esta situação vai durar quanto tempo? Calamidade é desgraça, é destruição. E aí o nosso Salvador responde para Baruque quanto tempo vai durar. 12 períodos de calamidades. 12 períodos. Seria estes 12 períodos? Seria 12 meses? Não tem como saber. Mas deduzindo, seria 12 meses de calamidade, de destruição, de sofrimento, de fome. Seria 12 meses, irmãos. Nosso Salvador fala para eles: são 12 períodos de calamidades, Baruque. De 12 partes se compõe aquele tempo. 12 partes. Seria cada mês uma parte? Não sabemos, mas talvez seja. Cada uma parte
está reservada para o que lhe foi previsto. O primeiro período marcará o início das inquietações. O primeiro período de calamidade vai ser o início de inquietações. E o que é uma inquietação? Inquietação é um estado de preocupação, impede a paz e impede a tranquilidade das pessoas. Então, um momento de inquietação significa que as pessoas vão perder a paz e vão perder a tranquilidade, vão ficar assustadas, com medo, preocupadas, angustiadas, tristes, inquietas, elas não vão conseguir ter paz. E no momento, o Brasil e o mundo está passando por inquietação. O mundo está passando por um estado de preocupação, medo da morte, medo de infecções, medo de contrair o vírus. Isso é mundial, não é só em um país, um estado. Inquietação é um estado de preocupação, impede a paz e a tranquilidade. Então Yahushua, nosso Salvador, falou para Baruch que o primeiro período é o início das inquietações. Os seres humanos vão estar inquietos, preocupados. O segundo período acontecerá a matança dos poderosos. Seria que os poderosos iriam morrer? Alguns poderosos vão morrer? É isso que Baruch está dizendo. E quem são os poderosos? Os poderosos não são só os ricos que têm grana, não. Aqui ele está falando dos poderosos. Quem são os poderosos? Os poderosos, filhinhos, são os poderes políticos, executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, os poderosos são políticos, juízes, desembargadores. Então Baruch ouviu da boca do nosso Salvador que o segundo período de calamidade haveria a morte dos poderosos. Então, seria que muitos poderosos iriam morrer nesse período de calamidade? Políticos, executivos, juízes. No segundo período acontecerá a matança dos poderosos. No terceiro período, a morte de muitos. A morte de muitos. Aqui agora está generalizando a muitos, tanto poderosos como ricos, como pobres. Terceiro período de calamidade, a morte de muitos. O quarto período, o desembainhar das espadas. Seria esse desembainhar das espadas o exército se prontificando, o exército se preparando? Porque no tempo de hoje não temos espadas, não brigamos com espadas. E tudo isso que Baruch escreveu é para o tempo do fim. São sinais do fim que o nosso Salvador Yahushua falou para ele. Seria o exército sendo preparado com as suas armas para atacar o que e a quem? Seria um início, como está escrito aqui, uma nova era, um novo início, lei marcial. Pois sabemos que o lema dos senhores do mundo, o lema do poder da maçonaria, a maçonaria controla todo o mundo através da política e da religião. O lema da maçonaria é que a ordem tem que ser organizada através da força. Se não vai por bem, vai pela força. O quinto período de calamidade vai ter fome e dilúvios de chuva. Fome, fome. Se essa calamidade que está acontecendo agora por conta desse vírus, se essa calamidade que está acontecendo agora, mês de março de 2020, se essa calamidade no Brasil e no mundo se ocorrer por muito tempo, 2, 3 meses, 4 meses ou mais, vai haver uma grande fome. Sim, vai haver fome e morte de muitos. Fome no quinto período de calamidade, fome e dilúvios de chuva. Muita chuva, muita chuva.
alagamentos, muita chuva. Para criar um dilúvio é chuva. Não é um dilúvio como a época de Noé, mas são dilúvios de chuva, aguaceiros. No sexto período de calamidade haverá terremotos e horror. Terremotos e horror. A terra vai tremer. Então vai haver terremotos e horror. No sétimo período de calamidade, perdão, meus queridos, o dilúvio, a fome e o dilúvio de chuva é no sexto período. Terremotos e horror é no sétimo período de calamidade. No oitavo período de calamidade, haverá aparições e encontros com espíritos. Demônios vão aparecer na terra. Eu não acredito nisso, isso é loucura, isso é conversa de espiritismo, isso é conversa de feiticeiro. Não pense assim, filhinhos. Livro de Apocalipse, Bíblia Sagrada. Se você tem uma Bíblia, abre em Apocalipse capítulo 9. E você vai ver esses seres aparecendo na terra. Apocalipse 9 e o verso 2. Apocalipse 9, verso 2. O apóstolo João viu: abriu um poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi dito aos gafanhotos que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer erva verde, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm o selo do Pai Celeste em suas frontes. Foi-lhes dado também não que os matassem, e sim os atormentassem durante 5 meses. E o tormento desses gafanhotos era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos, aspecto é a aparência exterior. Olha como é os gafanhotos que vão sair desse poço e vão atormentar a humanidade. O aspecto desses gafanhotos são semelhantes a cavalos preparados para a guerra. Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era igual ao rosto de homem. Tinha cabelos como cabelo de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Então note que o aspecto desses gafanhotos é uma mistura com dentes de leão, cabelo de mulher e rosto de homem. São seres caídos, anjos caídos, demônios que aparecerá. Livro de Apocalipse, capítulo 9. A quinta trombeta, está aí, ó. Vocês podem ler em suas Bíblias. Apocalipse 9. Então, no oitavo tempo de calamidade que Baruque viu, vai haver aparições e encontros com espíritos. No nono tempo de calamidade, queda de fogo do alto, vai cair fogo do céu. E livro de Apocalipse fala no capítulo 13 que a besta vai fazer fogo descer do céu. A besta vai fazer fogo descer do céu, filhinhos. No 10º período de calamidade, muitos saques e opressões. No 1/10 vai haver crimes e devassidão. No 12º, mistura e superposição de todos os precedentes. No último período, que são 12 períodos, vai haver aí superposição de todos os precedentes. Superposição é estar em cima ou por cima. E precedente é uma decisão judicial. O que é precedente? Precedente são pessoas que tomam decisões judiciais, ou seja, o Supremo Tribunal Federal. Baruque está falando que no 12º período de calamidade, o último, que são 12 períodos de calamidade, de sofrimento, que a terra vai passar, os humanos vão passar. E o último período vai ter o domínio e superposição de todos os precedentes, ou seja, a decisão judicial de todos, o Supremo Tribunal Federal de cada país vai estar envolvido aí em toda essa calamidade.
Tá aí, ó, página 14, capítulo 26 do apócrifo Apocalipse de Baruque. Tá aí, filhinhos. Isso não é uma brincadeira. Como eu já disse, talvez o que está acontecendo hoje não seja o que Baruque viu e escreveu, mas talvez seja porque estamos enfrentando uma calamidade generalizada. Capítulo 27. Olha o que Yahushua falou para Baruque: mas aquele que perceber estas coisas estará de sobreaviso. No que se refere, porém, à medida e números do tempo, haverá 2 períodos que são semanas de 7 semanas cada uma. E aí Baruque pergunta: revela-me, Senhor, acontecerá tudo isso em um só país, numa única região, ou isso se estenderá a toda a terra? Baruque perguntou. Toda essa desgraça, essa calamidade, a fome, os terremotos, demônios aparecendo, o Supremo Tribunal de Justiça envolvido aí, aqui é a maçonaria envolvida com as suas magias, seus feitiços modernos, pois a maçonaria trabalha com a cabala. Os judeus cabalistas, os falsos judeus trabalham com a cabala. A maçonaria trabalha com magias. Eles precisam da ajuda dos anjos caídos, dos demônios. O livro de Enoque nos revela isso. Mas você nunca vai saber disso, porque na maçonaria existe o juramento. Mas isso foi vazado através das escrituras, livros de história. Então ele falou: isso tudo vai acontecer só em um país, meu mestre? Em uma região, ou isso será em toda a terra? E Yahushua respondeu no capítulo 28, e ele falou-me: o que vai acontecer atingirá toda a terra. A calamidade, a fome, o sofrimento, as inquietações, tudo isso vai acontecer em toda a terra. Veja aí, ó, meus filhinhos. Tudo isso vai acontecer em toda a terra. No momento, essa calamidade que estamos enfrentando está em 184 países e vai se estender e se prolongar mais. E não é só isso, vai acontecer outras desgraças que vimos aqui. Infelizmente são sinais. E o que eu quero com esse vídeo é alertar os irmãos, para que vocês fiquem atentos, que tudo isso é necessário acontecer. Mas o nosso Salvador falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar, permanecer firme, sendo justo, sendo honesto, permanecer firme, fazendo as coisas boas, praticando a bondade, a justiça, sendo grato, amoroso. Continue sendo quem você é. Não se desespere. Toda essa calamidade acontecerá e atingirá toda a terra. Dessa forma vai experimentá-lo-ão todos os que estiverem em vida. Todos os humanos que estiverem vivos vai experimentar esses 12 períodos de calamidade. Mas naquele tempo, ele me falou que vai acontecer, atingirá toda a terra. Dessa forma experimentá-lo-ão todos os que estiverem em vida. Todos os que estiverem vivos vão experimentar esses 12 períodos de calamidades, que acredito eu que possa ser 12 meses de calamidade, né? No momento estamos vivendo um momento de inquietação. Como eu já disse, inquietação é um estado de preocupação. Impede a paz e a tranquilidade. E os humanos estão assim. Estaria Baruque prevendo e escreveu esse momento que estamos passando agora?
esse vírus, ou talvez uma farsa do governo para impor medo e bagunçar com a glândula pineal das pessoas. Haverá fomes, o mestre fala isso no livro de Marcos, de Lucas, livro de Mateus, Bíblia Sagrada. Haverá matança dos poderosos, os poderosos também, alguns vão morrer. O Evangelho de Baruque não está dentro da Bíblia Sagrada, mas ele tem um livro apócrifo e também o livro de Baruque está na Bíblia Católica. Se você conseguir uma Bíblia Católica, você vai encontrar o livro de Baruque lá. Baruque era judeu e escriba, era amigo pessoal do profeta Jeremias e secretário do profeta Jeremias. Baruque era judeu e escriba, ou seja, ele dominava a escrita. E Yahushua escolheu Baruque para mostrar. Na verdade, o nosso mestre escolheu vários para mostrar as coisas que iriam acontecer, né? Apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, o apóstolo João na ilha de Pátimos, Isaías, profeta Daniel, Baruque, Apocalipse de Sidraque. Temos inúmeros evangelhos apócrifos. O Evangelho de Nicodemos, que conta o que aconteceu lá no abismo, quando o nosso mestre desceu lá, e Yahushua desceu no inferno, no abismo, e resgatou todas as almas que estavam lá. Infelizmente, a Igreja Católica sacaneou e decidiu não colocar os livros apócrifos na Bíblia, alegando eles, os bispos fizeram reuniões em um concílio e alegou eles que esses livros não eram inspirados pelo Espírito. É sempre assim, né? Mas que bom que nós estamos conseguindo esses livros apócrifos, estamos conseguindo, e muitos dos livros que está muitas verdades foram queimados, jogados fora. Estaria nós iniciando um período de calamidade ao qual Baruque sabia e escreveu, deixou escrito? Pois o primeiro período de calamidade é o início das inquietações. As pessoas inquietas, preocupadas, aflitas. Por que as pessoas estariam inquietas? Alguma coisa estaria para os humanos ficarem inquietos, angustiados, sem paz e sem tranquilidade. Alguma coisa estará acontecendo na terra. E nesse momento, o que está acontecendo? O que está acontecendo está tirando a paz e a tranquilidade e preocupando a muitos, né? Não se preocupe, irmãos. Se for de morrermos, morreremos com Yahushua, pois ele disse na escritura dele, que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. A promessa do nosso Salvador foi colocar todas as almas, todas as almas que existem no planeta Terra, ele prometeu colocar dentro do paraíso. Isso é o verdadeiro evangelho. O significado de evangelho é promessa. A promessa de entrar no paraíso. Pois ele prometeu para Adão: ó Adão, você desobedeceu, você vacilou, você vai morrer, mas eu vou voltar aqui e vou morrer por todos. Vou derramar o meu sangue e vou salvar você e toda a sua descendência. Todo aquele que crê em mim, que praticar a justiça, a bondade, eu vou colocar dentro do paraíso. Esse é o evangelho. Creia que você vai estar no paraíso com o nosso Salvador. Estamos entrando em uma nova era, onde vai mudar as leis, as regras e os tempos. Os controladores desse mundo, os senhores do mundo, os maçons, a alta cúpula. E no último período de calamidade, no período 12, vamos ter a decisão judicial. Quem é que decide através de uma jurisdição? A decisão judicial vem do Supremo Tribunal Federal. Vai haver superposição de precedentes.
Ou seja, o Supremo Tribunal Federal vai estar por cima, vai estar em cima e por cima do povo. A maçonaria dominando o Brasil, dominando o mundo. E aí depois ainda vem o anticristo, né? Que vai obrigar o ser humano a adorar ele, a colocar a marca dele, o número do nome dele, que além da marca da besta, ainda vai ter o número. E o mestre, nosso Salvador, ensinou a gente a calcular o número da besta. Leia lá Apocalipse capítulo 13. Ele fala claramente: aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o seu número é 666. Os maçons trabalham com cabala, numerologia. A cabala é um ocultismo, é ritual ocultista. A cabala trabalha com rituais, magias ocultas através de números, cálculos. Saiba disso. Quem controla o nosso país não é Bolsonaro, não é os parlamentares, senadores, governadores, não. Eles estão ali só comendo do bolo, da fatia do bolo. Quem controla são os senhores do mundo, os maçons, os grandes maçons, falsos judeus da ONU. Esses maçons fizeram aliança com os anjos caídos. E esses anjos caídos, esses demônios, vão aparecer na terra. Apocalipse capítulo 9 fala isso. Mas para isso, tem que haver um terremoto. Esse terremoto tem que abrir o abismo. E esse abismo se abrindo, como nós lemos ali em Apocalipse, esses demônios vão atormentar os homens por 5 meses. Atormentar. Filhinhos, este é mais um vídeo. Baruque, judeu, amigo do profeta Jeremias, escriba da época, e Yahushua mostrou para ele o que aconteceria no fim dos dias, no final dos tempos. Tudo isso que está acontecendo, essa inquietação, essa pandemia mundial, tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, isso está no controle do governo. Como eu já disse, os precedentes, superposição dos precedentes, aqui no final, a superposição dos precedentes são o domínio do Supremo Tribunal Federal. Eles estão por cima. Eles estão por cima de tudo. Os grandes cientistas, os grandes laboratórios, eles têm o poder de criar vírus, de criar insetos que possam causar danos. Se o governo mundial não conseguir controlar o povo numa boa, colocando medo, pânico, terror, vai controlar na força, usando seus meios piores. Vai controlar através da pancada, da morte, enfim. Infelizmente, nós estamos vivendo em um mundo governado pelos anjos caídos, filhinhos. Esta é a verdade. Anjos caídos controlando nosso planeta. O apócrifo livro de Enoque nos revela isso. Eu sei que muitos não acreditam. Eu sei que muitos não dão a mínima. Muitos não estão nem aí. Mas a incredulidade, a dúvida, você que ignora a Escritura, você que não dá ligança, não vai impedir dessas coisas se cumprir. O medo, a dúvida, a zombaria, a incredulidade de muitos, não vai impedir do nosso mestre Yahushua voltar. Ele vai voltar e vai vencer a besta, vai vencer o falso profeta, vai vencer o anticristo, vai vencer esse império satânico que está usando a maçonaria e usando os governantes para controlar a humanidade. E Yahushua vai vencer todos vocês que são do time oposto, que fazem as maldades com os humanos. Eu sei que muitos não acreditam,
Eu sei que muitos, ao postar, quando nós postamos vídeos no YouTube, muitos dão o dislike, não gostam, não tem problema. O dislike é importante. O que mais importa não é você dar like ou dislike. O que mais importa é você ouvir a mensagem. Porque no dia do julgamento, você vai lembrar que você ouviu alguém falando. Se o que eu estou falando é mentira, é abobrinha, vai lá e pesquisa. Pesquisa para ver se eu estou falando alguma bobagem. Vai na biblioteca, pesquisa. Vai no Google. Pesquisem. Façam suas pesquisas. Então minha intenção no canal, no YouTube, a intenção do canal Últimas Verdades, não é ter fama, ganhar likes ou dislikes, e nem interesse financeiro. A intenção aqui é levar a mensagem verdadeira, que está na Escritura Sagrada, está na Bíblia, está nos livros apócrifos, está nos livros de história. A nossa intenção aqui é levar a verdade ao povo, para que todos tomem conhecimento do verdadeiro evangelho. Esse evangelho que as igrejas de pedra hoje pregam, são evangelhos falsos, evangelhos de promessas de enriquecer, de ganharem dinheiro, ganhar fama. Não é à toa que uma boa parte das pessoas vão só nas igrejas quando querem alcançar alguma coisa, quando estão sofrendo, quando estão passando por privações, por dificuldades, doenças, falta de dinheiro, problema no casamento. Muitas delas só procuram o sistema religioso, a igreja, para alcançar alguma conquista, para resolver os seus problemas. Então, a nossa intenção, a minha e de muitos irmãos que estão aí no YouTube, não é ganhar like ou dislike. Todos são bem-vindos, mas o que mais importa é que todos assistam e ouçam a mensagem. Não gostou? Tudo bem, assistem outros vídeos de outras pessoas, enfim. Mas a verdade está sendo dita. Dentro do sistema religioso, nas igrejas de pedras, nas instituições aí, você não vai ouvir falar disso. Mal as igrejas leem o livro de Apocalipse. Porque se eles conseguirem sacar o que o Apocalipse está dizendo, as pessoas vão fugir dos templos com medo, preocupadas. E aí não vai ter renda. Se as igrejas estiverem vazias, não vai ter renda para eles, cães gulosos, líderes religiosos gulosos. A Escritura chama eles de cães gulosos. Isaías 56, verso 10. Então é isso aí. Minha alegria é que todos assistam e ouçam a mensagem. Nós não estamos brincando de Deus, não estamos brincando de igreja, brincando de levar o evangelho, não. Isso aqui é sério. O apócrifo de Baruque é verdadeiro. Os apócrifos são evangelhos verdadeiros. É tanto que todos os apócrifos estão na mão de Roma, está lá no Vaticano, na sala secreta, trancado. Os verdadeiros apócrifos, que esses aqui são cópias dos verdadeiros. Mas os originais, escritos em couro, em tábua de madeira, os verdadeiros estão presos lá na sala do Vaticano. Documentos dos papas, documentos dos padres, a história do Brasil, as histórias que não chegam nas salas de aulas, que não chegam nas faculdades. Apócrifos que deveriam estar dentro da Bíblia e que nós nem sabemos, estão lá. E dentro de outros apócrifos que foram queimados. Seria hoje, março de 2020, o início das inquietações ao qual Baruque diz? Depois nós vamos ter 12 períodos de calamidade, fome, preocupação, domínio do governo, terremotos, aparições de demônios, de espíritos, chuvas, alagamentos. Se prepare, filhinhos. Procure andar certo diante do nosso Pai. Vigiai para que ninguém tome a tua coroa, a coroa que vai te dar a vida eterna. Tá certo? Fica aqui mais um vídeo, mais uma mensagem, que todos possam compartilhar esse vídeo, levar essa informação a muitos. Que muitos alcancem a verdade
e que conheça o verdadeiro Salvador e Yahushua. Este é o verdadeiro Salvador. Eu sou o Helder Rocha. Este é mais um vídeo do canal Últimas Verdades. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.